Boa noite a todas, todos e todas. Eu sou a Lari Ferreira. Hoje a gente está na nossa quarta oficina do workshop Acessibilidade Comunicacional para Artes Cênicas, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Do meu lado tem o intérprete de tradutor em Libras, o Giovanni. Ele é uma pessoa parda, de cabelos baixos, cor castanho. Ele usa uma barba e bigode. Ele veste uma blusa de manga preta, também veste uma calça preta e um tênis marrom. Bem-vinda, Giovanni. Eu sou a Lari, vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou a Lari, hoje eu estou com meu cabelo dredados em forma de rabo de cavalo. Eu uso uns brincos coloridos na cor vermelha, laranja, azul e verde. Visto um casaco na cor amarela e azul. Um short jeans de pele escura, de lavagem escura. E um tênis branco. E aí hoje o tema da nossa quarta oficina é sobre acessibilidade comunicacional no direito ao acesso, incluindo áreas no mundo das artes cênicas. E aí a foto que abre a minha apresentação é a foto minha com a minha irmã de quando a gente era criança. E aí dos dois lados da foto tem vários adjetivos que fazem parte de mim, que são vários adjetivos que são relacionados a mim. E por que eu coloquei esses adjetivos inteiros? Porque a gente acredita que quando a gente tem uma ideia ou a gente está escrevendo uma ideia, em qualquer lugar que estamos inseridos, a gente não se descola da gente, né? Tudo que a gente é, desde quando a gente é criança, na nossa criação, até a nossa fase profissional, adulta, a gente tá muito grudadinho e a gente nunca deixa de ser aquela pessoa que a gente foi um dia. Então, eu trago a minha irmã para me lembrar de onde eu vim, e as coisas estão do lado é para eu me recordar de quem eu sou quando eu estou inserida em algum projeto ou quando eu estou criando alguma ideia. Porque nada que a gente cria não tem a nossa identidade, né? Tudo que a gente cria ou trabalha de alguma forma tem a nossa identidade. A gente não tem como a gente zerar a nossa criação, né? O nosso meio sociocultural que estamos inseridos. E aí pode passar, por favor, Pri. E aí, falando sobre uma ideia inicial de algum projeto, claro, de artes cênicas, eu começo entendendo os processos na produção cultural e, após ou junto a entender a ideia, criando o escopo da nossa ideia. Escopo é um conceito, né, de produção, e aí pode ser também de administração, pode ser também de roteiro, de comunicação, de jornal. Enfim, tem vários contextos que a palavra escopo está inserida. Mas a ideia principal é mapear o que a sua ideia é e como você quer que ela comunique, né? Para chegar a algum determinado público. E por que isso está ligado à ideia inicial que é da apresentação? Porque a gente não cria um escopo se a gente se conhecer. Né? Como que a gente vai criar uma ideia e comunicar a nossa ideia para o mundo se a gente não se conhece? Tem como? Acredito que sim, tudo é possível, mas aí quando a gente não sabe o que a gente quer comunicar, ou o nosso principal objeto, fica mais dificultoso o caminho, mas tudo é possível. E aí, pode passar, Pri, por favor? E aí, para entender o nosso escopo e os processos de produção, eu costumo utilizar muito duas técnicas de comunicação que a gente estuda mais aprofundadamente no marketing, e aí marketing digital ou não, que são estratégias de análise da nossa ideia. E aí, claro, ideia de artes cênicas, então é uma ideia ou um objeto que tem a ver com alguma linguagem artística, que seja de circo, de teatro, de dança, performance. E o que é? Uma dessas técnicas se chama análise SLAP, que consiste na análise política, econômica, cultural, ambiental e tecnológica da nossa ideia. O que é isso, Clara? O que é a nossa ideia? Vamos dizer que a gente está criando
um projeto de dança, de espetáculo de dança. E aí a gente vai analisar como e aonde, respondendo como e aonde, a nossa ideia vai atuar. E aí seja como público-alvo, né? Público-alvo dentro de um espaço-tempo, região, por exemplo. Zona Sul, cidade do Rio de Janeiro, Baixada, enfim. E aí a nossa análise política, econômica, cultural, social a gente realmente vai fazer um mapeamento de todos esses eixos de como a gente impacta, né? E qual a realidade de onde a gente vai atuar. Por exemplo, vamos fazer, por exemplo, hipoteticamente, a Baixada Fluminense. Qual a análise política do seu projeto? E aí é realmente a análise política que está acontecendo na Baixada Fluminense enquanto o seu projeto vai atuar. Como é que é a situação econômica da Baixada Fluminense, cultural, social, ambiental e tecnológica. E a análise SWOT, que também é um outro recurso do marketing digital, se chama análise SWOT, que vai analisar as forças, oportunidades, as fraquezas e ameaças do nosso projeto. E essa análise SWOT, ela tem uma característica que diferencia a SLAP, que tem a ver com a capacidade humana do seu projeto. Tem a ver com as pessoas. Tudo tem a ver com pessoas, mas esse aqui tem a ver com o trabalho, com a nossa força de trabalho, né? Quais são as forças de quem está trabalhando com você e de você? Quais são as oportunidades que todo mundo individualmente tem, que agregam ao projeto? E aí, é claro que a gente está falando de dança, mas pode ser aplicado em qualquer linguagem artística ou não. Mas hoje é artístico sim, porque é para artes cênicas. E aí, quais são as fraquezas da nossa equipe, e minha também, enquanto projeto de espetáculo de dança, e quais são as nossas ameaças? As nossas ameaças pode ser qualquer coisa que não está no nosso controle. Por exemplo, o fator clima-tempo é uma ameaça para a gente, e hoje isso é uma ameaça para todo mundo, porque se estiver chovendo, se tiver uma inundação, acabou o evento, acabou tudo, né? A situação vira outra coisa. E pode passar, por gentileza. E aí, dentro dos nossos processos de escopo e as duas análises, que é a SWOT e SLAP, a gente, quando a gente tem isso tudo concluído, cria-se ou forma, né? E aí, isso é bom anotar, tomar nota em algum lugar, seja no papel, seja no meio digital. Em algum momento, isso precisa tomar forma, porque a nossa ideia vai ficando tão concreta que fica difícil a gente guardar tudo na memória. E aí, quando a gente tem mais evidenciado os nossos processos, quem a gente é, as nossas ameaças, as duas análises, a gente cria uma força de trabalho, na verdade, demandas de trabalho, que colocando nesse esquema, que se chama cadeia de valor dos processos de produção, tem vários setores de trabalho, que todos esses setores são pessoas trabalhando. Aí aqui, essa cadeia de valores, ela foi de um projeto que eu trabalhei chamado Modernidense. Então, essa realidade era a realidade de 2022. Então, em 2022 tinha tudo isso de trabalho, que era uma empresa, não, uma organização social que dava aula de dança e produzia espetáculos de final de ano. E aí tinha isso tudo para fazer, eram 2 pessoas fazendo isso tudo. E isso foi um exemplo de quando eu estava aprendendo a evidenciar todos esses processos de produção, de espetáculo e de força de trabalho mesmo. E aí, uma metodologia que depois foi ficando mais evidenciada para mim também, mais esclarecido, é que a metodologia da acessibilidade cultural, ela está em todas essas etapas de trabalho. Seja na prestação de contas, seja no contrato, seja na descrição da ata da reunião. Porque eu fui começando a entender que em todos esses cantinhos que precisam ser feitas, precisam de pessoas para fazer. Ainda não é tudo automatizado. E quando é automatizado, ainda precisa de pessoas para automatizar aquele processo. E aí vamos supor que na sua equipe, lá quando você fez o escopo do seu trabalho,
quando você fez a sua análise SWOT de identificar ameaças, fraquezas, oportunidades, e quando você fez aquela análise SLAP de análise política, social, econômica, etc., tudo aquilo ali você pensou em pessoas, tanto comunicando como trabalhando para você. E aí, quando a gente vai dando mais corpo para o nosso trabalho, a gente precisa de mais pessoas ainda para fazer, ou quando tem possibilidade, né? E aí, por que em todas essas etapas precisa de uma acessibilidade cultural? Porque a gente não sabe quais são as necessidades das pessoas. Por exemplo, se é uma pessoa que tem baixa visão, ela precisa assinar o contrato de alguma forma, porque o contrato faz parte do nosso processo administrativo, qualquer processo administrativo artístico, e aí, poxa, é responsabilidade dela saber o que fazer? Mas a minha também, que nós somos uma equipe. E aí, às vezes, uma metodologia de acessibilidade que pode se implementar pode ser a fonte ampliada do contrato ou uma outra forma de assinar um documento legalmente, quando isso não é possível via digital ou via Gov. Em algum momento, isso vai precisar ser feito. E caso surja uma pessoa com essa necessidade, é bom pensarmos no que fazer. Porque assinar contrato faz parte de qualquer processo artístico. E assim também como ler uma ata de reunião. Um exemplo que aconteceu comigo foi quando eu estava numa residência e aí tinha uma mona que era cega. E aí ela teve um dia que ela não veio, não foi, né, na residência. E aí botaram várias imagens assim na ata da reunião, porque nesse dia que ela faltou foi um dia de brainstorm, chuva de ideia. E aí a pessoa que lecionou essa chuva de ideia, ela falou, trago imagens. E a gente trouxe imagens, só que quando foi para ela acessar essa ata de reunião, ela falou, eu não consegui ver nada, porque o leitor, ele não leu nada, então eu só vi o nome de quem participou. Na hora achei muita graça. Mas depois eu falei, caraca, é verdade, né? A Déia nem sabe qual foi o toró de ideia que a gente teve, porque o jeito que a pessoa ministrou foi trazendo imagens. Aí como era uma residência formativa, para todo mundo contribuir com aquilo que era sua necessidade, ela falou, gente, imagem, como é que é? O programa não lê, então ali eu preciso que vocês descrevam ou gravem áudio, que para mim é melhor, eu tenho uma memória maior, esqueci de falar. Ela começou a contribuir, né, com o que servia para ela, e nas demais reuniões, quando ela não estava, a gente fazia descrição de tudo que a gente precisava usar de imagem ou de vídeo, porque tem muito vídeo que não tem legenda e algum outro recurso de audiodescrição que ela também não conseguia acessar. E aí foi assim que a gente começou e eu também, né, perceber como que as nossas diferenças podem ser as nossas oportunidades de melhoria nos nossos próprios processos ou nos processos dos outros, né? Porque a gente vive mudando e ainda bem. Pode passar, por favor, Pri. E aí, para falar de acessibilidade, também eu trouxe uma definição que é de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, que diz assim: acessibilidade pode ser definida como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização em igualdade de oportunidade, com segurança e autonomia, do meio físico, do transporte, da informação e da comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como de outros serviços e instalações. Pode passar, por favor, Pri. E aí, colocando em prática o nosso espetáculo de dança, né? Ou qualquer outro objeto, para falar a verdade, eu comecei me perguntando por que o acesso importa para mim e por que o acesso também importa para você e como estamos presentes no direito ao acesso dos outros. E aí é legal trazer essa percepção que o direito ao acesso e a acessibilidade em si, ela não destina-se diretamente para as pessoas com deficiência, porque todos nós precisamos de acessos para acessar alguma coisa. E aí, hoje,
durante o dia, eu me perguntei, tipo, como que o acesso está no meu dia e no dia de todas as outras pessoas. Logo em mente me veio a hora que a gente vai comer, porque para a gente acessar a comida, para ela chegar até a nossa boca, a gente precisa de algum talher, né? Que aí faz esse caminho de acesso da comida até a nossa boca. E aí, poxa, eu cheguei à conclusão que realmente o acesso não está destinado só às pessoas com deficiência. E aí, quando a gente fala de algum projeto artístico, como que a gente vai acessar o público que a gente tem interesse e por que a gente tem interesse nesse acesso? Eu consigo chegar numa resposta de que a diversidade, tanto de público quanto de equipe, quanto de quem está em cima do palco ou em qualquer outro formato, né, de apresentação, difunde e flui, né? A gente também tem muito essa arte e educação como meio de aprendizado. E quando a gente tem acesso a corpos e realidades e cenários e culturas que são diferentes da gente, a gente possibilita o nosso repertório de vida, né? A gente expande a nossa visão do que existe. Porque quando a gente não vê muitas coisas que são diferentes da gente, a gente fica com uma percepção limitada do que é a realidade. E aí, quando a gente dá condição, ou quando existe o condicionamento de diferenças culturais, tanto de corpos quanto da natureza mesmo, a gente enriquece até a nossa percepção de lidar com a diferença dos outros, né? E como tratar as outras pessoas e as outras culturas e as outras formas de viver com respeito. E aí, levando isso para a nossa realidade artística, também é muito incrível conhecer artes que a gente não sabe como que se faz, né? Porque vamos falar de um exemplo das artes indígenas. Ainda bem que está sendo comentada e fomentada, porque isso está nos dando acesso a outras formas de existir também, porque a arte indígena também é uma arte digna, e aí tendo acesso de conhecer essas práticas, esses modos e esses objetos artísticos que ainda nos é muito desconhecido, nos amplia a nossa visão de perceber o mundo, né? E de fato o mundo é muito grande, como diz esqueci o nome agora, enfim. Vou lembrar quem diz que o mundo é realmente muito grande. Até o final dessa oficina. Pode passar, por favor, Pri. E aí, jeito de começar é reconhecendo que todos os cantinhos do nosso processo são acessos. Seja o nosso escritório, seja a nossa forma de até acessar o computador ou algum e-mail, tudo a gente precisa de acesso. Para chegar no ponto de ônibus, para aprender a escrever alguma coisa, ou aprender a enviar, tudo, a gente é responsável e também somos pessoas, né, atores e atrizes sociais que também temos a capacidade de aprender. Então, tudo que a gente faz no nosso trabalho e aí também na nossa vida pessoal são acessos. E a gente, a partir do momento que a gente reconhece os acessos, a gente pode muito contribuir tanto para outra pessoa quanto para a gente. Pode passar, por favor, Pri. E aí, falando sobre algum material artístico, o segundo ponto que eu trago é para priorizar as informações sobre acessibilidade em todos os seus eventos, e no local de convivência e de trabalho. E aí, N jeitos de ser evento, pode ser lido como qualquer formato, pode ser online, pode ser um sarau, pode ser uma reunião, pode ser... Enfim, é bom trazer esses contextos de evento para a realidade de onde você está atuando, porque às vezes não necessariamente é um evento, pode ser, me falta ideia, um café da manhã para falar de projeto, um café da manhã para definir um conceito artístico. Isso pode ser o seu lugar de evento, e aí vamos supor que seja uma reunião para definir um conceito artístico. O que você tem no seu local de trabalho que você pode priorizar o que tem ou não de acesso? Porque falar também o que não tem de acesso é um jeito
de ser responsável pela vida do outro que precisa de algum acesso, ou não. Né? A gente costuma muito passar informação boa para quem a gente gosta e quando a gente tem uma experiência boa. Então, toda vez que eu vou num lugar e aí eu tenho uma experiência boa, eu compartilho essa informação de experiência boa, porque é muito bom se sentir acolhido, lembrado, pertencente. Ainda mais quando a gente vai num espetáculo ou no show, a gente quer ir para ter momentos bons e memoráveis. Porque a arte é para se sentir bem, né? A gente não faz arte para se sentir mal. Ai, caraca, eu vou ali num espetáculo. Não, a gente vai com uma, né? Caraca, vou lá naquele espetáculo, bora. Então, a gente precisa que esses momentos mínimos que fazem as pessoas se sentirem acolhidos. Nossa, caraca, ali, lembrou de mim, caraca. A gente fica bem. Então, priorizar essa informação de acessibilidade no seu contexto de trabalho é um jeito de começar reconhecendo acessos e fomentar essa cultura de acessibilidade, né? A cultura do acesso e o direito à informação. Pode passar, por favor, Neto. E a dica que eu trago a dica que eu trago hoje, seja para quem está trabalhando com equipe ou às vezes a equipe é muito pequenininha e que em algum momento da nossa cadeia de valor a gente lembre de escolher uma ou duas pessoas, pode ser até também uma equipe quando tem a possibilidade. Para planejar, alinhados com a direção, assistência, recepção e segurança do projeto, ou acesso para o evento e incluir um jeito de pessoas de entrarem em contato com você para falar sobre acessibilidade. E aqui, por que eu coloquei direção, assistência, recepção e segurança? Porque no dia que o seu projeto está acontecendo, é muito incrível, dá uma sensação de paixão mesmo, sabe? Caraca, aquilo ali que eu coloquei o escopo, que eu fiz a análise, que eu fiz a slap, aquilo ali tudo, que era pequenininho, mas era grande, nossa cabeça sempre começa uma ideia grande, né? E é muito bom quando começa com uma ideia grande, mesmo que quando só existe na nossa mente. E aí, quando a gente vai pro dia da execução do nosso projeto, quem chega no nosso evento não faz a menor ideia de quem é direção, de quem é assistente. E quando se precisa de algum recurso, a gente vai na pessoa que está na frente do seu projeto. E aí sempre ou costuma-se ser com muita frequência, a galera que faz a recepção do seu projeto, a galera que faz a segurança, a galera que faz a limpeza. As pessoas não, assim, honestamente, a gente não quer saber enquanto público quem assina, né, legalmente pelo seu projeto. A gente quer ser bem recebida, a gente quer ter os nossos direitos garantidos, a gente quer se divertir. E aí é sempre bom alinhar com as pessoas que vão receber o nosso público, né? Quando a gente trabalha em equipe, vira muito nosso as coisas que a gente entrega para as pessoas. E aí, por isso que é muito importante uma responsabilidade e o sentimento de união no trabalho. Então, quando a gente chega no evento, a gente realmente quer saber se tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu vou no show, eu preciso muito daquela área PCD, porque se eu for no furdunço das pessoas, eu não vou ver show nenhum. Isso já aconteceu várias vezes, eu nunca vi show nenhum. Quando não tinha a plataforma, né, de área PCD. E eu não quero saber quem foi que fez, quem trouxe o Bruno Mars pra cá. Eu quero assistir o Bruno Mars do melhor jeito possível que eu tenho direito, né? E aí eu vou sempre em quem? No segurança, naquelas pessoas que estão como assistente de produção, falando, fila pra cá, bilheteria pra lá, banheiro pra lá. Eu vou nela, meu amor. É nela que eu sempre vou. Se ela não tiver informação, o que é muito comum, as pessoas não têm essa informação, eu rodo o negócio inteiro, até achar a pessoa que vai saber dessa informação. Isso costuma ser muito demorado? Costuma, mas dá um jeito, porque o público dá um jeito. A gente precisa também internalizar que a gente não é burra. A gente não é burra, a gente não é burro. Então, o público vai saber em algum momento. Pode demorar, mas em algum momento ele vai saber. E quando essa informação ela está mais facilitada, quando tem essa união de informação, o que é um desafio de verdade ter essa união de informação, mas não é impossível, ainda bem.
a gente fica com uma impressão de que o evento tem organização para além da produção, porque toda produção tem. Só tem a diferença, né? Que fica organizada a informação, todo mundo está ciente do público que a gente pode atingir, né? E aí fica melhor quando a pessoa tem aquela informação. Até quando não tem, quando a pessoa sabe que não tem, vai ser um baque? Vai, mas ela vai parar de procurar em algum momento. Ela não vai ficar procurando até se irritar. Vai se irritar da primeira vez, depois ela vai usar da inteligência dela, enfim, da expertise dela para resolver alguma coisa que não tem. Pode passar, por gentileza, Neto. E aí, caso não consiga organizar ou criar ou fornecer um espaço acessível, é também importante incluir o que não tem. Por exemplo, existe um teatro, o Teatro de Costa Filho da UERJ. Lá tem elevador para as pessoas que usam cadeiras de rodas. Mas, às vezes, esse elevador para de funcionar. E aí, quando esse elevador para de funcionar, o teatro coloca numa mensagem que eles mandam para quem é cadastrado na lista que quando o elevador está em manutenção, eles colocam esse evento só é possível através de escadas. E aí fica interditado. E aí quando o elevador está para funcionar, eles colocam que tem elevador. E aí, por que é importante também dizer que quando não tem algo que precisa se ter, não está disponível naquele momento? Porque isso gera transparência do nosso projeto, da nossa equipe, da nossa empresa e também responsabilidade social e também desperta aquele negócio. Estamos conscientes das pessoas e dos públicos e das pessoas consumidoras que estão em roda, né? Estão acessando lugares, estão acessando informações. Deixa a gente muito... Como é que eu vou dizer? Em vista de mercado, isso é ponto pra gente, porque tem uma sigla chamada ESG hoje, que está muito alta. Que, na verdade, ESG é sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, quando a gente presta essa informação de que não tem, na perspectiva do mercado, a sustentabilidade também pela definição do que é ESG, a gente tem pontos, porque a sustentabilidade também é sustentar e ser responsável pelo nosso bem viver enquanto sociedade. E como a gente está sempre em algum contexto geográfico, também impacta no meio ambiente e logo no financeiro. Deu para compreender? Eu viajei muito, galera. Aqui eu fui... Ok. Pode passar, por gentileza. E quando se há pessoas com deficiência trabalhando ou sendo pessoas que estão no palco, em alguma estrutura de apresentação, é bom também valorizar a expertise dessa pessoa, assim como toda outra equipe, porque, como eu disse anteriormente, lá no início, todo mundo tem algo para contribuir, seja com as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, os nossos pontos altos, né, de confiança e do que todo mundo sabe fazer bem e de melhor. Pode passar, por favor, Neto. Como hoje a gente tem uma necessidade muito alta de conteúdos, e aí seja conteúdo também se entende como vídeo, como jornal televisivo, jornal no podcast, videocast. Hoje a gente também precisa estar muito atenta nessas necessidades de vídeo, audiovisual, que decolou muito rápido depois da pandemia, e incluir o nosso recurso de audiodescrição. O que seria isso? São as pessoas que não veem ou têm baixa visão. Uma experiência que aconteceu comigo foi quando estreou o filme do Daniel Gonçalves. Eu não me lembro qual que era, mas eram antes de ele lançar a Sexibility. E aí esse filme não tinha audiodescrição. E aí na plateia, por ele ser uma pessoa com deficiência, a plateia foi muitas pessoas com deficiência.
Foi muito legal, eu senti uma felicidade. Mas aí era o Cine Odeon. O Cine Odeon não tem uma estrutura que suporte muitas pessoas com cadeira de roda ao mesmo tempo. E aí teve um problema de que não tinha lugares para todas as pessoas que usavam a cadeira de rodas naquele lugar. E aí foi uma loucura da produção remanejar o lugar e tirar a cadeira dali, tirar a cadeira de lá, para as pessoas ficarem confortáveis. E aí o filme também não tinha esse recurso de audiodescrição. E tinham várias pessoas cegas. Só que teve uma pessoa que falou, que teve a coragem de falar, eu achei incrível, que o filme não tinha audiodescrição. Então ela entendeu o filme parcialmente. Porque o filme tinha legenda, mas como ela é uma pessoa cega, ela não teve acesso à legenda, porque eram legendas queimadas. Que bom que teve legendas queimadas, que são as legendas já no arquivo do filme. Mas ela não conseguiu, ou seja, ela só acessou o filme porque ela ouviu. Né? Então, muitas nuances do filme ela não conseguiu enxergar. Então, isso ficou muito gravado em mim, de que sem a audiodescrição, ela não entendeu o filme muito bem. Ela conseguiu, a mensagem do filme conseguiu chegar nela, só que ela perdeu algo. E teve outra experiência também que ficou muito marcada em mim. Foi num projeto da Coafá chamado Quilombo das Escolas. Foi uma sessão só para os alunos do Instituto Benjamin Constant. E foi um espetáculo de dança também. E aí eu acabei ficando lá depois porque eu encontrei a Deia, aquela menina do... Meu Deus. Aquela menina que falou que eu não conseguiu acessar a ata da reunião. Aí eu encontrei a Deia lá no Instituto Benjamin Constant, porque ela estuda lá. E aí eu falando, não sei o que lá, ela passou e falou, Larissa. Eu falei, Mona, você me reconheceu? Ela, Larissa, sua voz não mudou não. Eu falei, achei isso incrível. Enfim, eu conversei com ela e tal. E aí depois eu conheci um outro garoto, era uma criança, que ele também estudava lá. E não, desculpa, ela não era uma criança, era uma adolescente, Ele estuda no Benjamin Constant e também estuda teatro na Unirio. Aí ele perguntou se eu ouvi o espetáculo. Eu falei, eu vi. Aí ele perguntou, você é uma vidente? Eu falei, pois é, eu sou uma vidente. E ele achou muito engraçado isso. E depois ele falou que achou a audiodescrição do espetáculo uma coisa muito mágica. E que ele queria ser uma pessoa dubladora, por isso que ele estava estudando teatro. Quando ele falou isso, que ele achou a audiodescrição uma parada muito mágica e que ele acha muito mágico, eu falei, putz grila, realmente funciona. Realmente isso é uma arte, porque ele conseguiu entender o espetáculo que estava acontecendo. Algumas pessoas viam, outras não. Ele era uma pessoa que não via. Então ele me trouxe isso, eu fiquei, na hora eu não chorei, depois eu chorei, porque eu fiquei bem emocionada. Então são duas experiências distintas que, ainda bem que eu tive a oportunidade de ter, que não comprova, mas reafirma, né, que a audiodescrição é um recurso importante. E depois desse comentário do garoto que é uma coisa mágica, para mim é arte, ponto. Não tem como negar. Pode passar, por favor, Pri, Neto, Pri. E também falando sobre recursos audiovisuais dos nossos projetos audiovisuais, que de alguma forma começam no papel, seja digital ou no papel mesmo físico. Em algum momento a gente quer que ele esteja em alguma tela, né? Seja qualquer formato de tela, a gente quer exibir o nosso projeto. E aí, quando a pessoa não consegue, ou não consegue, desculpa, não é possível falar com a boca, né? Sendo uma falante, é de bom tom quando há recursos disponíveis que a gente disponibilize tradução na língua brasileira de sinais, que é a nossa Libras, nos nossos materiais de comunicação ou produtos artísticos culturais. E aqui eu trouxe dois ícones, esse lado direito é o ícone de identificação de recurso de tradução em Libras, e o lado esquerdo é o ícone de sinalização, que aí a diferença é que o de sinalização ele tem a legenda, né, do ícone, que é acessível em Libras, mas os dois, nenhum
o outro, os dois não estão incorretos, pode usar um ou pode usar o outro. Eu trouxe os dois para a gente reconhecer e conhecer a diferença e a disponibilidade dos dois ícones. Pode passar, por gentileza. E aí falando do... Pode continuar aqui. Mas falando sobre a importância de disponibilizar a tradução de Libras e também a audiodescrição, na verdade, todos os recursos que vamos aprender, visitar e conhecer hoje têm a ver com o nosso direito ao acesso à informação. Isso é um direito para todas as pessoas brasileiras, né, cidadãs e cidadãos brasileiros, que está previsto em lei, no artigo 5 da nossa Constituição. E aí, fazendo isso e possibilitando esses acessos, possibilita o nosso fomento ou criação, né, de diversidade dos públicos. E também está ligado individualmente ao nosso direito de ter acesso de qualidade. Assim como as televisões, os conteúdos da televisão, as novelas, reportagens, programa da Ana Maria Braga. Enfim, se houvesse uma regulamentação do Ministério das Comunicações para realmente implementar esse conteúdo de legenda e tradução em Libras nos nossos produtos que a gente vê na TV aberta, isso seria mais comum no nosso dia a dia. A gente não acharia tão estranho quando a gente visse em alguma página do Instagram ou a página do Facebook, ou enfim, a gente estaria mais habituados com essa forma também de se comunicar. Pode passar, por gentileza. Não, volta, desculpa. Tem também um outro recurso de comunicação, e aqui tem dois ícones que são as legendas, que são as escondidas, e aí a gente precisa habilitar quando está no YouTube, a gente precisa habilitar, e também quando tem disponível na televisão precisa se habilitar, porque não é automático como as legendas, né, legendas queimadas, que são, tá em inglês, Opening Caption, que são as legendas abertas, permanentes gravadas no vídeo, essa aqui, OC, e a Close Caption, que precisa ser habilitada. Eu não sei qual que é o programa de reunião, não sei se é o Meet ou o Zoom. Em algum deles tem esse recurso de colocar legenda. As legendas não são perfeitas, mas é um recurso, e ainda bem que está disponível, que a gente habilita e vai. Às vezes, quando eu não estou afim de escutar alguma coisa desse momento de reunião, eu coloco as legendas e vai numa boa. Vai numa boa. Aí, quando eu começo a dar alguma palavra errada, assim, com muita constância, eu abro o áudio, porque aí fica meio estranho, né? Várias palavras erradas ou que não vai... Que o áudio não capta muito bem da tradução, né? Quando vai pro CC, as Close Caption. Pode passar, por gentileza, Pri Neto. Essa dica ela é mais direcionada aos conteúdos de Instagram, ou LinkedIn, ou Facebook, mas para redes sociais, de inserir avisos de quando o seu conteúdo tem alguma mensagem sensível. E aí, por exemplo, pode ser um conteúdo que tem algum tema relacionado a suicídio, violência doméstica, algum vício, alguma violência de supremacia branca ou deportação, capacitismo, violência médica, e pode ser qualquer outro tipo de violência para determinados grupos. Porque tem gente que realmente fica mexido depois que vê uma mensagem assim. Geralmente, mensagem de dor impacta e fica por mais tempo na gente, né? E aí, passando as horas do dia. Então, é bom também incluir algum aviso relacionado a isso para que as pessoas tenham essa autonomia de querer ou não acessar o nosso conteúdo, a nossa publicação, na hora que elas bem entenderem, assim como os streams. E aí, colocando isso, também é uma forma de acessibilizar o que você está informando. Pode passar, por gentileza, Pri. A dica 8 é sinalizar de acordo com o sistema de classificação indicativa brasileiro. E aqui, esses ícones eu tirei da página do Gov. E o Gov também disponibiliza um manual de classificação de conteúdos
para audiovisuais. E aí são... O próprio manual vem escrito os formatos de conteúdos e produtos audiovisuais. Isso também é uma forma de acessibilizar, porque a gente também é responsável pelo os nossos materiais de comunicação que a gente disponibiliza, seja lá onde. Diferentemente de algumas pessoas que realmente achismo de que elas não têm responsabilidade do que elas comunicam. Eu acredito que isso está muito errado, porque a gente precisa se autorresponsabilizar pelo que a gente impacta no outro ou na outra. E aí, quando ou se o nosso produto for um material de produção audiovisual, seja para alguma veiculação, isso também é importante e é exigido da gente, né? Que a gente precisa sinalizar. E a classificação indicativa. Pode passar, por favor. E, incluindo os recursos ditos anteriormente, eu também compreendo a ação de acessibilidade como ter uma escala móvel para taxas, e aí estamos falando de passagem de pessoas envolvidas no projeto, e aí, claro, as pessoas elas mudam de acordo com as etapas de execução. Então, isso não, às vezes não é aplicado para uma pessoa que, sei lá, está fazendo uma reunião online para entender o conceito. No caso, isso não está aplicado. Pode estar aplicado outras coisas, mas isso não necessariamente não. Opções para participação online, tempos e ritmos flexíveis para atividades, locais que são próximos ao transporte público, cuidado infantil, no sentido de acolhimento infantil durante a atividade, espaço de apoio sensorial, fotografia sem flash, comidas, e aí pessoas alérgicas a alimentos ou intolerantes a lactose ou a glúten, espaço multilingüe, se for o caso, assentos acessíveis, reconhecer as comunidades nativas e a terra em que estamos, respeitar diferentes práticas religiosas e espirituais, inclusão e uso do nome social no cadastro ou inscrição. Eu também adiciono uma informação de sinalização quando o produto, se for um espetáculo ou apresentação teatral, quando tem muito som... Muito som alto ou som repetido. E aí pode ser qualquer coisa de som, qualquer ruído de som repetido. E quando tem uso de muita luz branca. Isso aí é uma experiência pessoal também, claro, não estou tendo questão de experiência pessoal. Mas isso aqui teve algumas peças de teatro, tanto de teatro, de peça, né, peça adulto, quanto espetáculo de dança. Teve cenas, né, desses espetáculos que eu saí com dor de cabeça, ou eu só principalmente saí, porque eu não estava conseguindo mais acessar. E aí eu fiquei com muita raiva de quem produziu tudo aquilo, porque eu falei, gente, por que a pessoa não colocou um aviso que tem um negócio, né, que pode ser sensível para quem é sensível. E aí, hoje eu vejo isso também como um recurso de acessibilidade. Porque depois dessa experiência, eu passei a compartilhar com outras pessoas e perguntar, vem cá, você tem alguma acessibilidade com som, com cheiro, com luz, não sei o que lá. E aí, claro, não são todo mundo, e não são pessoas numerosas, mas são pessoas que existem, né? Aí eu falei, poxa, isso também pode ser um babado para se implementar, porque também são vidas sendo impactadas, né? Então também são vidas sendo atuantes na cultura e na sociedade. Pode passar, por favor, Pri ou Neto. E aqui eu trouxe indicações de livro que abordam o tema de acessibilidade. Tem dois. Um se chama Águas Vivas, Não Tem Ouvidos. Conta a história de uma menina que ela vai perdendo a audição. E aí, conforme a ficção vai acontecendo, ela vai tendo vários recursos mentais, literalmente mentais e psicológicos, para ela lidar com essa nova realidade dela. E aí mostra na leitura, né, o trabalho, a relação que ela tem com o trabalho, a equipe, como lida com ela, e o próprio caminho que ela faz diariamente da casa para o trabalho vai sendo transformado com a perda auditiva que ela vai tendo ao longo do livro. É muito interessante.
O outro se chama As Primas, que é uma perspectiva de uma senhora que era deficiente física, e aí também fala sobre a relação dela com a família, mas com a irmã também. Pode passar, por favor. Para assistir, tem um filme que está disponível na Prime Video, chamado Todo o Silêncio. Ele também tem em português. E aí o legal desse filme é que é uma pessoa que é fluente em Libras e a outra pessoa que fala em Libras. Então a maioria do filme se passa em silêncio, porque são diálogos em Libras. E aí não é em Libras do Brasil, é a língua de sinais em espanhol. Eu achei isso incrível. E o contexto é de uma pessoa que dança, então deve ter algum babado de língua de sinais espanhol que é relacionado à dança. Então eu achei muito legal. E muito legal também a experiência artística, porque virou-se em comum filmes com muitas pausas. Então esse filme tem muita pausa, tem muito silêncio. É muito com o som ambiente, né, do cenário, de onde é gravado. O outro é o documentário A Sexibilidade, que é do cineasta Daniel Gonçalves, e fala sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. E aí a pessoa que fez que fez a escolha, né, dos personagens que foi pro ar, ela foi muito cuidadosa em pegar a diversidade das deficiências e a diversidade étnico-racial da gente. Então tem a interseccionalidade, a nossa mistura de como são os nossos corpos com esse atravessamento da sexualidade. Também é muito interessante como que o nosso corpo está muito grudadinho com a gente em todas as nossas bem-vivências, né, em todos os nossos cenários. Pode passar, por favor. Para ouvir, tem 2 episódios de podcast, um chamado Pílulas do Conhecimento, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais. E aí tem um recorte de qual acesso é possível para as cidades e centros urbanos. É claro que aqui fala sobre a cidade de Minas Gerais, mas tirando essa especificidade de Minas Gerais, o acesso aos centros e espaços urbanos é um pouco similar, né? Sempre tem algum transporte público, sempre tem alguma sinalização, algum semáforo, alguma coisa, um banner, né, gigante em algum momento. E aí, para quem é possível essas informações todas, né, esses espaços todos? É bem interessante também para ter uma percepção de cidade, né, de direito à cidade e como que, de algum jeito, ou de todo jeito, o nosso projeto também está na cidade. E o outro se chama Mamilos, que dá um recorte de algumas pessoas com deficiência, mas aí essa identidade ela é ocultada. É mais uma narração da pessoa, né, que fala no podcast, narrando a história de outras pessoas com deficiência. Pode passar, por favor, Pri. Para se inspirar, eu trouxe o projeto que eu co-idealizei, chamado Corpos Viventes na Diáspora, que a gente transformou o Corpos Viventes na Diáspora, escrito em inglês, no alfabeto... Como é que fala o nome disso? Datilologia. Ele se transformou na datilologia, também não perdendo a cor marrom, que fazia parte da nossa paleta de cores. Então a gente escolheu, né, porque fazia parte do conceito artístico, o cor marrom dentro do nosso conceito do nome, Corpos Viventes na Diáspora. Pode passar, por gentileza. O banner inicial também teve a implementação e a inserção do alfabeto. Foi por teimosia mesmo, porque as pessoas não concordaram. Eu falei, não, vai ter sim, galera. Também é o direito de acesso. E aí ainda bem que teve. E essa informação aqui do primeiro banner, ela também está com recurso de audiodescrição. Eu não sei se vai ser possível mostrar aqui, mas originalmente ela tem.
junto com a tradução simultânea em Libras do que está sendo áudio escrito no banner. Pode passar, por gentileza. Também, para se inspirar, tem o The Face of Ball, que também foi uma realização da Fafá, que aí a gente foi muito bom, experiência própria também, foi muito bom possibilitar todos esses recursos no festival e no espaço público. E aí, nesse momento, a gente teve uma área PCD, e nessa área PCD teve uma placa de identificação, junto com a criação do espaço de acolhimento para pessoas com espectro autista. Foi um festival multilinguagem, podemos falar que foi multilinguagem, e aí, em toda a programação do festival teve recursos destinados próprios para os produtos que estavam sendo ofertados na programação. Pode passar, por favor. E aí, esse aí tem alguns exemplos do que foi a programação, que aí no dia 9 contou com acessibilidade arquitetônica, libras para oficina, legendas e audiodescrição para mostra de filmes. E aí embaixo tem todas os ícones das logos, né, que estão sendo escritas em cima. Nas redes sociais teve o uso do texto alternativo em todas as postagens estáticas, porque o Instagram ainda não disponibiliza um recurso de audiodescrição para produtos ou conteúdos audiovisuais, né, com vídeos. Então, quando a gente usa audiovisual em vídeo no conteúdo do Instagram, a gente precisa colocar a legenda na legenda mesmo, a legenda descritiva na legenda do conteúdo, né, quando vídeo. E aí, quando foto não precisa, quando é imagem paradinha não precisa, o Instagram disponibiliza o recurso de legenda alternativa, que aí sim a gente coloca o nosso texto descritivo. Pode passar, por favor. Acabou. Aqui é o contato por e-mail, LinkedIn ou Instagram, e os direitos autorais de reprodução artística e intelectuais reservados a mim mesma. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Palmas. E vocês, por favor, podem, se quiser, se sentir à vontade, compartilhar algum comentário, alguma dúvida, sugestão, perguntas e etc. Se quisesse falar alguma coisa sobre inteligência, se a inteligência artificial ajudou nessas acessibilidades. Repete a pergunta aí. Repete a pergunta no microfone. Se a inteligência artificial ajudou em alguma dessas acessibilidades. Eu acredito que a nível de assistencialismo, como o trabalho que o AACD ou Teleton faz, sim, porque a inteligência artificial é usada há muito tempo na fase de reabilitação, quando tem necessidade de reabilitação. Então, sim, trazendo no contexto mais para trás, né, da nossa tecnologia, da nossa existência. E aí, hoje, eu consigo inicialmente visualizar quando a gente pede textualmente coisas, né, para a inteligência artificial, tipo, cria alguma, sei lá, texto descritivo, até mesmo fazendo uma pesquisa de banco de dados para empresas que forneçam trabalho X ou serviço X. Isso também, a inteligência artificial também tem fazendo isso. A própria criação de e-mailing, aí você coloca o objetivo que você quiser para a criação daquela banco de dados, né? Seja de empresa, seja de pessoas que precisam de alguma assistência. Eu acredito que sim. Sim, porque tem uma professora de comunicação minha que ela falava abertamente que ela usava a inteligência artificial para fazer coisas, assim, para, sei lá, criar mailing, menos para fazer matéria. Mas para criar banco de dados de alguma coisa, ela falava abertamente que sim. Eu nunca usei a inteligência artificial para isso. E aí, lembrando de também uma experiência, eu convivia com uma amiga que ela tem TDAH, então ela comprou uma Alexa. Eu entendo que a Alexa também é uma inteligência artificial, só que a gente está mais habituada com ela. Então, como ela tem essa recorrente
recorrente característica de esquecer das coisas que ela fazia e que eram coisas da rotina dela, a Alexa lembrava ela. Por exemplo, pagar a conta. Eu ouvia do meu quarto a Alexa falando para ela, Ana, pagar a conta. Então, eu acredito que isso também é um recurso que beneficia a gente, né? No nosso dia a dia, enfim, que também que tem um impacto positivo para a gente. Só nesse assunto da inteligência artificial, durante o workshop eu estava aqui pensando umas coisas e usei o ChatGPT para fazer descrição de imagem, que era uma coisa que eu não tinha pensado para isso, para essa finalidade. Mas eu acho que quando a gente também pensa na inteligência artificial, pensar como ela pode ser uma aliada da gente enquanto agente cultural, produtor de evento e tudo mais, para, enfim, otimizar a cadeia produtiva e também pensar essa ferramenta como um lugar de, poxa, eu tenho aqui 250 imagens para fazer a descrição delas, né? Então, eu estava testando mesmo a ferramenta, ver que já fiz muito no braço, descrição de imagens, mas agora é uma recomendação que eu vou indicar, acho que sempre para pessoas que estiverem trabalhando em equipe, assim, se quiser fazer no braço, vai lá, toda a minha coragem para você, mas acho que tem também esses recursos que ajudam a gente a produzir de outra forma e alimentar um pouco as necessidades que a gente pode incluir no nosso projeto, né? Porque nem sempre tem tempo, nem sempre tem equipe, mas é uma coisa de você joga lá e já sai o textinho, copia, jogou no Instagram na legenda e tá feito, né? Acho que é isso. Tem um comentário, eu sou super a favor de você, Neto. E tem um comentário que eu não descarto. Eu acho que a nossa capacidade humana de analisar e também compreender o que a inteligência artificial nos traz, ela não precisa ser descartada porque tem uma inteligência artificial. A inteligência é a nossa aliada, assim, qualquer tecnologia da vida que criarem é uma aliada, só muda o que a gente faz com ela, né? A partir do que a gente está tendo contato, o que a gente vai fazer com ela. E aí eu não descarto a nossa compreensão do que a inteligência artificial nos traz. E aí o texto que a inteligência fornece pra gente tem que fazer sentido principalmente para quem é alvo, né, do texto que a gente está possibilitando. Então, sempre quando puder separar um tempo para revisar o texto e, nossa, está fazendo sentido para mim? Está fazendo sentido para quem não enxerga, ou para quem enxerga pouco? Eu não descarto. E eu super concordo com você. Só incremento nisso aí, que a nossa inteligência é muito maior do que a inteligência artificial. Sou super a favor da nossa inteligência, da nossa expertise também. Fiquei pensando, né, esse quarto encontro, né, de como que a acessibilidade comunicacional, todas as outras meio que passam pela acessibilidade comunicacional. E aí, né, a gente vê Libras, audiodescrição, mas não é só isso, né, tem toda essa parte de publicitar e pensar nessas estratégias. Você, fazendo uma provocação, já que a gente está encerrando aqui o ciclo, você acha que a acessibilidade comunicacional, para ter um profissional num projeto, é extremamente importante, além das outras, óbvio, né? Se a gente puder ter todas, mas, assim, pensando nesse panorama, né, e às vezes com poucos recursos que a gente não consegue, você acha que a acessibilidade comunicacional pode ser uma das mais importantes, porque meio que engloba tudo? Eu acho que é uma das mais importantes, porque teve um dia que eu estava tendo alguma aula de comunicação pública. Aí eu, de um nada assim, despertou um negócio. Aí eu perguntei à professora, por que comunicação é um direito, os cidadãos, todas as pessoas, com qualidade, blá blá blá. E eu perguntei para ela, professora, por que ainda não tem a implementação de Libras? Na época eu também estava fazendo Libras. Eu perguntei por que não tem Libras em todos os nossos que a gente vê na televisão, porque a televisão ainda é um meio de comunicação de massa. Assim como a rádio também ainda é uma comunicação de massa. Aí ela bugou, ela me respondeu, a pessoa que fala em Libras, ela vai se inserir na escola, né? Ela não vai querer ficar ilhada. Aí eu falei, professora, eu não tô falando disso, tô falando do que a pessoa acessa na televisão. E aí eu me lembrei que os conteúdos de campanha de eleitoral tem legenda e tem Libras. Por quê? É uma promoção do governo federal para ele mesmo.
O governo federal nunca quer eliminar ninguém, porque o governo federal sabe das obrigações dele. Porque ele anda assim, né? Com a lei e com o artigo, sei lá. E aí eu pensei, poxa, se o governo federal tem esse trabalho de implementar Libras, janela de Libras, em todas as campanhas eleitorais, o Lula vai falar, pá, tem lá Libras. O Haddad vai falar, tem lá Libras. Por que não tem isso regulamentado nas outras emissoras? Porque se a pessoa não tem acesso a Jornal Nacional, que não tem Libras, ela não vai saber de nada do que é a hora do Brasil, porque o Jornal Nacional ainda é o jornal mais acessado. É horário nobre, é onde as campanhas são mais caras, é onde do Big Brother. E, então, eu acredito que sim, a acessibilidade comunicacional eu vejo como uma das mais importantes, porque a gente tem uma necessidade bizarra de se sociabilizar mesmo, de se comunicar e de querer saber que a gente existe. Por exemplo, a Beyoncé lançou um vídeo hoje falando que ela vai se apresentar no Natal. Ela é Beyoncé, mas ela ainda precisa comunicar que ela vai fazer um show no Natal. Porque quem não é de Houston não vai saber que ela vai estar lá. Então, eu acredito que a acessibilidade ela tem que nascer junto com a ideia comunicacional. Nascer junto com a ideia, porque tudo que a gente cria aqui, a gente, em algum momento, ela tem que chegar nas outras pessoas. Como que a gente quer que as pessoas vão ao nosso trabalho, um trabalho novo da gente, né? Então, por exemplo, eu vou criar um podcast para falar sobre dança. Como que eu vou chegar nas pessoas que não ouvem um podcast? Não sei. É realmente um trabalho artístico de pensar como que a gente vai chegar nessa pessoa que tem essa necessidade, essa característica. Então, toda vez que alguém tem alguma ideia, alguém compartilha uma ideia comigo de criação, eu prefiro muito mais a criação do que as coisas que já estão prontas. Porque as coisas que já estão prontas são coisas que a gente já implementa, tipo audiodescrição, legenda, tradução em Libras, que quando a gente tem a oportunidade de fazer junto com a criação, é como se a direção artística desse a mão para a produção, sabe? Quando a acessibilidade está juntinho desse processo, porque a gente vai criando manejos, até o tom de verde que a gente usa em algum momento impacta em como que a gente vai publicar aquilo, né? Como que o tom de verde vai chegar na outra pessoa que vai estar ali, sei lá, se ela percebe o tom de verde, como que ela percebe o tom de verde. E aí eu me dá mais um gostinho, sabe? Tipo, caramba, isso aqui é arte, mas traduzindo para a comunicação, que é algo que existe no mundo real, ganha um outro sentido para quem não acessa do mesmo jeito que eu. Respondi, não sei. Gente, eu preciso que vocês assinem a lista de presença, por favor, para a gente ter quórum e pessoas participando e também um registro, né, de que as pessoas vocês estão aqui, eu também, e uma capacitação nova em arte, acessibilidade, comunicação e etc. Acho que é muito importante para nossa bagagem cultural, social, etc. E muito obrigada por estarem aqui. É sempre muito bom falar de comunicação, arte e cultura, seja em qualquer lugar do mundo, do Brasil, em Bariê, enfim. E eu gostaria de pedir uma foto também para deixar registrado e para a gente guardar esse momento com carinho, debaixo dessa luz amarelada, com âmbar, por favor. E palmas para todo mundo!